Senhor Deus nos deu. Abra sua Bíblia comigo, segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículos de número 20, 21 e 22. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículos 20 ao 22. Eu vou esperar os irmãos encontrarem para que nós possamos ler. Amém? Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel, grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros 3 valentes. Irmãos, quando nós olhamos para a história de qualquer homem, quando ela é uma história de sucesso, nós admiramos e pensamos que este homem teve ou tem esta história porque ele era diferente de nós. Nós somos tendentes a olharmos para os grandes vultos da Bíblia Sagrada e pensarmos que eles eram espécimes sobrenaturais. Olharmos para Abraão, Isaque, pessoas que marcaram a sua história com grandes feitos, atos heróicos, atitudes que marcaram a sua história e colocaram o nome deles entre os vitoriosos. Nós somos tendentes a pensarmos que eram eles diferentes de nós. Porém, quando nós analisamos detalhadamente, nós podemos entender que eles enfrentaram lutas assim como nós enfrentamos. Enfrentaram dificuldades como todos os seres humanos enfrentam. Enfrentaram problemas no dia a dia, de repente problemas parecidos com os seus e os meus do dia de hoje. Porém, escreveram os nomes entre os vitoriosos. Aqui neste texto, nós temos a história de um homem por nome Benaia. O texto diz que este homem teve o nome escrito entre o nome dos vitoriosos. Este homem teve o nome escrito entre o nome dos grandes valentes. Este homem conseguiu fazer história ao lado de um grande homem, ao lado de Davi. Conseguiu ele marcar a sua história dentro de um contexto muito diferente do nosso, porém um contexto onde vidas eram administradas e vidas na mesma perspectiva das nossas vidas. E aí o versículo 22 diz que teve ele escrito o nome entre os valentes de Davi. E aí nós poderíamos perguntar o que este homem fez para que pudesse ter o nome escrito. O que este homem fez para que nós, em pleno século 21, numa era tão distante da dele, pudéssemos estar olhando para a história dele? O que este homem fez para que nós pudéssemos estar citando o nome dele, um nome um tanto quanto estranho, numa terça-feira, na cidade de Rio Verde? O que este homem fez? O texto sagrado é muito simples. Aqui nós temos uma história sendo contada. Porém, quando nós analisamos minuciosamente, nós podemos ver que este homem
fez o que todos nós deveríamos fazer. Viveu o que todos nós deveríamos viver para sermos bem-sucedidos, para termos o nome escrito entre os valentes, entre os vitoriosos, entre os que conquistam. Deveríamos fazer o que esse homem fez. O texto, de forma muito simples, inicia dizendo que Benaia era filho de Joiada, ou seja, este homem tinha um pai. Este homem tinha na sua história as marcas das digitais de um homem, que nós perguntamos quem foi esse homem. A história nos diz que foi ele um sacerdote. Joiada, pai de Benaia, era um sacerdote, um homem que se dedicou, entregou a sua vida num trabalho, e entre muitas coisas lindas que o pai do irmão Benaia fez, uma que se destaca é quando lemos que ele se empregou, se dedicou na busca de recursos para a construção do templo. Um homem que entendia a necessidade de construir um templo. Um homem que tinha a consciência de levantar recursos para a construção de um templo. Levanta-se dizendo: eu vou fazer o que for possível para que exista um local, para que exista um lugar onde o nome do Deus eterno possa ser evocado. Certamente tinha ele o desejo de deixar para os seus uma referência, deixar para os seus um local, deixar para os seus uma estrutura onde o nome do Deus eterno pudesse ser adorado, onde o nome do Deus eterno pudesse ser propagado. O sentimento no coração desse homem: eu sonho em deixar para os meus filhos, em deixar para a minha posteridade, um ambiente onde o nome do Deus eterno possa ser adorado. Tinha ele um desejo, trabalhava ardentemente, levantando recursos, sonhando com Davi. Davi tinha um sonho, um desejo, construir um templo. Não obstante ele não ter tido a condição de realizar o sonho, porém Salomão construiu o templo, levantou o templo, o sonho de Joiada se realizou. Joiada trabalhou para levantar recursos para que a sua posteridade pudesse no amanhã ter um local para onde pudessem se dirigir com a certeza de que a presença do Senhor se manifestaria, um local onde pudessem entrar e sentir a presença de Deus. A história de Joiada é escrita entre os vitoriosos porque tinha ele um pai que se desdobrou em esforços para que a sua posteridade pudesse ter um templo, tivessem a condição de se reunir na presença de Deus, para adorar a Deus, para participar da manifestação da presença de Deus. Um homem que teve na sua história um pai que investiu na vida da sua posteridade. Quantos de nós nunca falamos que tipo de igreja os nossos filhos terão amanhã? Quem de nós nunca levantou a questão: que tipo de igreja os nossos filhos terão amanhã? Eu já fiz muito essa pergunta, já levantei muito a questão: que tipo de igreja os nossos filhos terão no amanhã?
E agora eu faço a pergunta: se depender de mim e de você, os nossos filhos terão referências amanhã? Se depender da minha e da sua vida, se depender do meu esforço, se depender do seu esforço, os nossos filhos terão uma referência amanhã de como servir a Deus. A história de um homem é escrita e Davi não poderia deixar de lado o nome do pai. Esse menino teve um pai. Feliz dos meninos, feliz das meninas, felizes os filhos que têm um pai e uma mãe que se preocupam com o futuro, que se preocupam com qual a estrutura do amanhã, para que eles possam se achegarem a Deus. Feliz dos que têm pai e mãe, que investem, que gastam, que se desdobram esforços para preservar, para construir, para edificar, para levantar altares, para que o nome do Senhor seja conhecido amanhã. Nós que viemos aqui esta noite, se perguntarmos quantos querem que os filhos sejam bem-sucedidos amanhã, eu quero que o meu Guilherme e a minha Larissa sejam bem-sucedidos amanhã, e eu tenho certeza que é o sentimento do coração de todos pais, de todas as mães aqui presentes. Todos nós queremos que a história dos nossos filhos sejam escritas como nós vemos a do irmão Benaia. Porém, o irmão Benaia tinha um papai, um sacerdote preocupado, aleluia, com a referência para a posteridade. Você tem alguma preocupação com o futuro dos seus filhos? Você tem alguma preocupação com o futuro da sua posteridade? Se depender de você, existirá algum monumento ao Deus eterno amanhã? Se depender da sua vida, de um esforço, de um trabalho seu, a igreja amanhã estará preservando os princípios estabelecidos pelo Senhor, que norteiam e que devem nortear a vida humana. Você é sacerdote, preocupado com o futuro, ou você está na perspectiva do vou levando a vida e a vida me levando, aconteça o que acontecer, olhando para o ministério da igreja, para os pastores, e transferindo a responsabilidade como esse sacerdote poderia ter feito. Porém, ele se destaca, ele se levanta dizendo: se depender de mim, o futuro dos meus filhos vai estar garantido. Se depender de mim, os meus filhos terão os nomes escritos entre os vitoriosos. Se depender de mim, os meus filhos serão arrolados entre os que venceram. Se depender de mim, a história da minha posteridade vai ser uma bênção. O texto inicia dizendo que esse irmão Benaia tinha um papai que se preocupava, que se desdobrou em esforços. E agora nasce o irmão Benaia, cresce. É interessante, irmãos, os nossos filhos crescem. E assim, olha, passa no estalido de dedos. É tão bom quando estão pequeninos no colo, que a gente pode segurar, que a gente pode deter, que ele não tem o direito de ir e vir, porém crescem, e glória a Deus por isso. Eles crescem e amanhã se veem de cara para o vento. Amanhã eles são donos do próprio destino, das próprias escolhas. E aí, quando crescem,
que assumem a vida, eles precisam tomar decisões. Começam a fazer aquilo que de repente nós não podemos fazer. Começam a conquistar o que nós não conquistamos na nossa vida, nas nossas limitações. E agora vão colher os frutos daquilo que nós plantamos na vida deles. Ainda essa semana eu conversava com o irmão, me contando algumas dificuldades, e eu dizia a ele: se livre disso, com muita urgência, porque amanhã você vai ter que ministrar na vida dos seus filhos. E como você vai ministrar na vida dos seus filhos, homens, se você não tiver condições? Como que você vai ministrar na vida dos seus, se você não tiver autoridade? Como que você vai ministrar na vida dos seus filhos amanhã, dependendo de você, se você não tem legalidade em determinada área? E eu disse: livre-se disso em nome de Jesus. Vou orar por você e você vai se livrar, porque o amanhã te aguarda e você terá responsabilidades de ministrar nessa área. E você precisa de legalidade. O bichinho cresce. Daí a pouco está namorando. Daí a pouco está indo para o noivado e casa. Aconteceu isso com o irmão Benaia. Não nasceu vitorioso, nasceu um menino. E como dizem, uma tábua rasa na mão do papai, e o papai projetando. Filhos são como flechas na mão do guerreiro. Isso é muito sério, irmãos. Depende muito da pontaria. Depende muito de como é lançado. Depende muito do que as nossas mãos produzem na vida deles. Cresce o Benaia, e agora o Benaia começa a escrever a sua história. E a história diz que ele era homem valente de Cabzeel. Valente, conhecido dentro de casa. Cabzeel era a terra dele. Era valente, era conhecido dentro de casa. Aprendeu uma lição muito bonita com o papai. O Benaia teve uma escola. O Benaia teve um sacerdote dentro de casa. Joiada. E agora era a hora do Benaia assumir a sua posição. Chegou a hora de começar a mostrar serviço, pastor Paulo. Porque já era homem pronto. Já era homem feito, como dizem os nordestinos. E agora tinha que dar rumo à sua vida. E o lugar de começar a ser valente é dentro de casa. Valente, no bom sentido. Não é bravo. Não é dar gritos. Não é fazer barulho. É ser valente no sentido mais profundo da palavra. Mostrar serviço dentro de casa. Começa de dentro para fora. Ser valente do lado de fora é muito fácil. Ser bonzinho nas reuniões sociais, quando nós encenamos para ação, é muito fácil. Ser admirável diante do público é muito simples. Ser admirável diante dos olhos que nos acompanham e conseguem ver apenas aquilo que nós queremos que seja visto é muito fácil. Ser valente aos olhos nos relacionamentos que acontecem de forma esporádica é muito fácil. Ser crente aos olhos da sociedade parece ser difícil, mas não é. Ser crente diante da congregação parece ser difícil, mas não é. Aqui nós temos um grande exemplo, uma grande lição. Um homem valente dentro de casa. Era ele valente de Cabzeel. A terra dele o aplaudia, o admirava.
A terra dele olhava para ele e dizia: ele é valente, guerreiro, valoroso. Irmãos, nós temos que nos preocupar com o nosso dia a dia. Eu disse, não era ele espécime sobrenatural, era um homem. Porém, um homem que trilhou caminhos para construir uma história de sucesso. Valente dentro de casa. Em nome de Jesus Cristo, que eu e você saiamos daqui esta noite preocupados. Como a minha casa me vê? Você já fez essa pergunta? Como a sua casa te vê? Você tem autoridade de Deus na igreja quando está pregando, quando está ministrando, com o microfone na mão, e tem dentro de casa também. Você pode pregar com a esposa, o sogro, a sogra, o pai, a mãe, os irmãos, aqueles que convivem contigo, as relações intensas, onde o ser é evidenciado. Você tem condições de ministrar na vida daqueles que te conhecem? Esse moço era valente dentro de casa. Nós precisamos entender princípios estabelecidos por Deus. Nem Deus fere. E não tem como ser valente do lado de fora sem ser valente dentro. Não tem como ser crente aqui se não for crente em casa. Não adianta ser uma bênção no trabalho e um desastre dentro de casa. Não adianta dar um bom testemunho do lado de fora e quando esse testemunho é dado, os de dentro ficarem murmurando, dizendo assim: ah, se conhecesse ele ou ela lá dentro de casa. Ah, se conhecessem ele, não dariam ouvido à mensagem dele. Porque, irmão, montar o discurso é fácil. Montar o discurso é fácil. Agora, viver o discurso, pregar o que vive e viver o que prega, é o desafio para escrever o nome entre os vitoriosos. Muitos estão indo até certo ponto e a vida se desintegra. Por quê? Porque era um sucesso do lado de fora e um desastre do lado de dentro. Eu, quando falo do assunto, eu nunca me esqueço do irmão Naamã. Naamã era guerreiro, valente, destemido, ovacionado, aplaudido do lado de fora. Porém, quando chegava em casa, que tirava a farda, o texto sagrado diz que era ele leproso. A história vem montada, é linda a história. De repente aparece uma conjunção adversativa, mas leproso. Tudo isso, porém, no entanto, todavia, quando tira a farda, tem uma lepra. E aí quando tira a farda, até a escrava, até a serva, até a empregada, até a diarista sabe que ele é leproso. Eu ouvi um pastor outro tempo e aquilo mexeu muito comigo, ele dizendo assim: eu não emprego crente na minha casa. Porque você leva uma crente para dentro de casa, aí a sua vida está na rua. Porque ela leva e conta tudo. Irmão, a nossa vida tem que ser um livro aberto. É óbvio que nós temos as nossas questões da intimidade. Questões que não podem ser propagadas, mas são questões de foro íntimo. Isso é do ser humano. Agora, a nossa vida, o nosso dia a dia, pode e deve ser conhecido. A nossa vida, o nosso dia a dia, pode e deve ser uma bênção. Aleluia. Esse moço era valente dentro de casa. E o texto sagrado continua dizendo assim, olha: grande em obras. Grande em obras. É diferente dizer que uma pessoa é grande em obras e dizer que a pessoa é de grandes obras.
totalmente diferente. Grande em obras, grande em tudo que faz, por pequeno que seja, grande em todas as atitudes, grande em todos os momentos, reação de grandeza, gesto de grandeza, valente dentro de casa, grande em obras. Sabe o que significa dizer? Tudo que faz é com gesto de grandeza, por pequeno que seja. Sabia que existem muitos que estão se escondendo por detrás de grandes obras, principalmente na condução da família, na condução da vida dos filhos, do dia a dia, se esconde atrás de grandes coisas, grandes presentes, presentes de marca, caríssimos, pensando que aquilo compra o coração do filho, da esposa, do esposo, pensando que aquilo substitui a presença. Mas o texto diz que ele era grande em obras. Tudo o que fazia, de repente, um abraço, mas era um abraço de grandeza. Um beijo na face, mas um beijo de grandeza. Aleluia. Uma palavra, mas uma palavra bem colocada. Uma crítica, porém, uma crítica bem orientada, bem conduzida, que produz positivamente. Uma correção com gesto de grandeza. Uma varada, tem que ter cuidado para falar na palmada agora, né? Uma surra, mas uma surra, uma correção, uma disciplina com gesto de grandeza. Quando na relação tensa da disciplina, o filho consegue ver Deus na mão do pai e não um monstro para espancar. Grande em tudo que faz, grande no dia da festa, grande no dia da adversidade, grande no dia da crise, grande o dia que erra. Sabia que nós, pais, erramos? E que temos que aprender a reconhecer os nossos erros? Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, entenda que você é falho, nós somos falhos, porém o dia que errarmos, que sejamos grandes até o dia que errarmos. Tem dia que nós temos que ajoelhar e falar: orem por mim. Eu já tive situações na minha vida de pedir a esposa e os filhos me ajoelhar e dizer: olha, eu estava errado, agi errado até aqui, mas eu quero que vocês orem por mim, ministre sobre a minha vida, e eu vou abandonar isso. Em nome de Jesus Cristo, que você não seja dominado por um sentimento onde a vida é conduzida na perspectiva da barganha, onde você consegue levar alguma coisa para suprir aquilo que nada pode suprir, que você possa ser pai abençoador, que você possa ser mãe abençoadora. O dia que for preciso corrigir, que a sua correção seja uma correção bem orientada, onde na relação os teus filhos possam ver Deus em você. Não brigue, não arengue, não discuta, e eu coloco entre aspas a discussão que acontece na perspectiva da rilia com os seus filhos, que eles possam ver Deus na sua vida, que eles possam ver Deus na nossa vida, para que a história possa ser escrita como a história de um vencedor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se você pode dar bons cursos, dê. Se você pode dar bons presentes, dê. Se você pode dar aquilo que o dinheiro tem condições de comprar, compre e dê. Mas em nome de Jesus Cristo, que sejam gestos de grandeza para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele era valente dentro de casa, grande em obras.
Aí o texto sagrado diz assim: feriu ele 2 heróis de Moabe. Esses 2 heróis de Moabe, esses 2 moabitas, os moabitas eram a herança de Sodoma e Gomorra, o símbolo da devassidão, do pecado. Mas tem uma peculiaridade que eu achei muito interessante. Esses 2 valentes, esses 2 heróis de Moabe, eram filhos de Ariel. Esses 2 filhos de Ariel se especializaram em matar todos os homens que se projetavam na época deles. Se tornaram matadores de projetos. Todos que se projetavam, todos que começavam a crescer, eles se encarregavam, iam lá e matavam. Dizem alguns historiadores que eles intentaram contra Davi, tentaram matar Davi. Tentaram matar Davi. Quando Davi mata Golias, eles tentaram matar Davi. Eram matadores de projetos, matadores de sonhos. Pessoas que não tinham a capacidade de verem alguém crescer ao seu lado. Tinham um espírito de inveja que dominava as suas atitudes, que os conduzia a atitudes de loucura, matando inconsequentemente todos que se levantavam e começavam a se projetar ao lado deles. Este moço olha e diz: na minha terra não tem espaço para matadores de sonhos. Na minha terra não tem espaço para matadores de projetos. Na minha terra projetos crescem. Na minha terra sonhos são realizados. Na minha terra o espírito dos filhos de Ariel não pode dominar, porque na minha terra, a minha terra é espaço para crescimento, a minha terra é espaço para sonho. Aqueles que estão à minha volta têm o direito de crescer, têm o direito de sonhar. Eu não permito na minha terra que o espírito dos filhos de Ariel cresça. Sabia, irmãos, que existem muitos pais matadores de sonhos? Sabia que existem muitas mães que inconscientemente castram os filhos em muitas áreas da vida, roubando-lhes o direito de sonhar, de se projetarem, de darem certo na vida, porque não tem cuidado no que fala, não tem cuidado na condução dos sonhos dos filhos. E filhos precisam aprender a sonhar. Eu disse, filhos são como flechas na mão do guerreiro. Ainda a semana passada eu atendi um filho, sentei com esse filho, e ele chorando disse: o meu pai se incomoda com o meu sucesso. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, como pode? E ele repetidamente dizia: o meu pai se incomoda com o meu sucesso. A minha vida dá certo e incomoda meu pai. Em nome de Jesus Cristo, que o espírito dos filhos de Ariel não domine a nossa vida consciente ou inconscientemente. Que nós possamos sair daqui dizendo esta noite: eu vou plantar na vida dos meus filhos uma semente. Os sonhos vão ser realizados, os projetos serão grandes, porque na minha terra há espaço para crescimento. Muitos são dominados por esse sentimento, dentro de casa, fora de casa, na igreja, onde eles chegam, o espírito dos filhos de Ariel domina o coração de muitos. Pessoas que não sentem bem com o sucesso do outro. Pessoas que a hora que vem alguém se projetando ao lado dele, ele faz de tudo para matar, para sufocar,
Mas a história de um vencedor é escrita na vida daqueles que vencem esse espírito. Aqueles que dizem: eu não estou preocupado com quem cresça ao meu lado ou como estão crescendo. Eu tenho um alvo na vida, eu tenho um objetivo, eu sei para onde estou indo, independente do que esteja acontecendo à minha volta, dentro da empresa, na igreja. E esse espírito, irmãos, é um problema. Ora outra, aparece alguns dominados por esse sentimento dentro das igrejas. Chega alguém que tem dom, tem talento, começa a se projetar, aí o espírito dos filhos de Ariel começa a movimentar o interior de alguns, e aí começam a falar mal, a perseguir. Isso acontece na igreja, na empresa. Se você quer ter a história de um vencedor, em nome de Jesus Cristo, não se preocupe com quem está crescendo ao seu lado. Se Deus deu para ele, glorifique a Deus pela vida dele, adore a Deus. Se o crescimento é duvidoso, não se envolva com isso, deixe e cuide da sua vida. Esse irmão levantou-se e disse: na minha terra o espírito dos filhos de Ariel não tem espaço. Foi lá e matou os heróis de Moabe, matou os 2 heróis de Moabe. Aí o texto diz assim: olha, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Desceu ele numa cova no tempo da neve e matou um leão. Leão diz de problema. Esse leão ameaçava o rebanho. Ameaça ao rebanho. Ameaçava a subsistência. Uma ameaça à vida. Porém o leão tem uma peculiaridade. Ele se camufla com muita facilidade. Problema. Porém, esse irmão era inteligente. Chegou o tempo da neve, caiu a neve, e agora o pano de fundo é branco, a neve é branca. E ele estava de olho no leão. O leão era um grande problema, ameaçava a vida, a subsistência, ameaçava o futuro dos filhos, da casa, da família. O leão devorava o rebanho. Era um grande problema na vida daquele irmão. E de repente vem a crise, o tempo da neve, tempo de crise, de limitações, porém grande oportunidade para resolver problemas. Sabia, irmão, que enquanto está tudo bem, a gente até tem problemas, porém eles ficam camuflados. Está tudo bem, os problemas ficam camuflados. Na crise é uma grande oportunidade para que os problemas sejam identificados. Esse irmão Benaia inteligentemente aproveita o tempo da neve, da escassez, da limitação, porém uma grande oportunidade. Certamente o leão sai de onde estava, ele o acompanha com os olhos, ele sobe, desce e entra numa cova. E o irmão Benaia diz: é a minha oportunidade de resolver o problema. E o texto diz que entrou ele na cova, deliberadamente. Ele não caiu, ele entrou. Não foi acidente de percurso, foi escolha inteligente. Ele tinha um problema e surge a oportunidade de resolver o problema. Para ser um vitorioso e ter o nome escrito entre os grandes vitoriosos, nós temos que aprender a resolver problema. Nós temos que ter uma consciência, problemas precisam ser resolvidos. Não podemos perder a oportunidade de resolver problemas. Na vida desse irmão, esse leão era um grande problema. E ele diz: eu estou tendo a oportunidade de resolver o problema. Ei, escute aqui, existem problemas que nós temos que ficar aguardando a oportunidade para resolvê-los.
Existem problemas que não podem ser resolvidos de qualquer jeito, a qualquer hora. Existem problemas que só poderão ser resolvidos dentro de oportunidades. E esse irmão espera o cenário ficar todo branco. O leão agora não tinha mais como camuflar. Ele tinha certeza que entraria na cova e enfrentaria o leão. Eu não sei como foi a briga, mas o texto sagrado diz que ele matou o leão dentro da cova. Em nome de Jesus Cristo, problema precisa ser resolvido. De repente você tenha que esperar a oportunidade, mas não perca a oportunidade de resolver problemas na vida. Existem problemas que se avolumam, existem problemas que crescem, existem problemas que, se nós não tratarmos, eles nos enredam e tragam a nossa vida. Se você quer ser vitorioso, se você quer escrever o seu nome entre os valentes, entre aqueles que venceram, entenda: problema precisa ser resolvido. Por mais difícil que seja, a oportunidade vai chegar. E sabe quais são as maiores oportunidades? As crises. Já viu, irmão, quando você entra na crise, os problemas começam a aparecer? Crise financeira, problemas conjugais vêm à tona. Já observaram isso? Crises financeiras, problemas espirituais vêm à tona. Problemas conjugais, problemas ou crises conjugais, problemas familiares vêm à tona. Pastor, mas dentro da crise as limitações são grandes, eu sei, mas são grandes oportunidades de resolvermos problemas. Em nome de Jesus Cristo, não permita que problemas se avolumem na sua vida. Não perca a oportunidade, por difícil que seja, em frente. Imagine só, irmão Benaia, no tempo da neve, as limitações eram grandes, o organismo cai de produção, estímulo nóxico à flor da pele, qualquer pancadinha no tempo da neve, no tempo do frio, dói o dobro. Mas ele diz, é uma oportunidade. De repente o leão vai me dar umas patadas, quem sabe até passa as unhas em mim, mas eu vou matá-lo. E entra na cova e sai dizendo, eu resolvi o problema. Resolva problemas na sua vida. Vamos correr para que nós possamos terminar. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Aí o versículo 23. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Aleluia, glória a Deus. Aqui ele consuma a sua história. Aqui ele escreve o seu nome nos anais da história. Depois de feito tudo isso, depois de ter sido criado por um pai sacerdote, depois de dar exemplo dentro de casa, depois de matar os filhos do Ariel, que era ameaça aos projetos que cresciam, depois de matar o leão, de resolver problemas, o texto diz que ele matou um egípcio, um homem de grande estatura. Esse egípcio precisa ser vencido. Esse homem precisa morrer. Esse é o maior problema de todos. Esse egípcio é aquele sentimento que se avoluma em nós quando nós estamos no Egito. Quando nós olhamos para o irmão Moisés. Moisés, um homem chamado por Deus para realizar uma grande obra, tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Esse homem fora deixado dentro de um cesto de junco nas águas do Nilo.
A filha de Faraó o encontra, a mãe cuida, entrega para a filha de Faraó, e ele foi levado para o palácio onde viveu, onde absorveu da cultura, onde um egípcio foi formado dentro dele, e agora precisava ele fazer a grande obra, realizar a grande tarefa, e ele lança mão da sua ferramenta para resolver o problema. Quando encontra um egípcio sufocando o irmão hebreu, olha ele para a cena e diz: eu sou o escolhido por Deus para resolver essa situação. Eu sou o homem para resolver essa parada. Deus me escolheu para isso. Lança mão das suas armas, mata o egípcio e o enterra na areia. No outro dia descobriram e ele teve que fugir. Quando ele foge, eu posso ver aquele homem segurando as vestes reais, correndo no deserto, na areia quente. A sandália arrebenta as tiras, fica para trás. Ele corre, não sei se livrou das vestes reais, mas de repente nós o encontramos lá nas estepes da Arábia, em Midian. Deus tratando a vida dele, dizendo: Moisés, para que você realize a minha obra, existe um egípcio dentro de você que precisa morrer. Existe um egípcio em você que precisa ser vencido. O eu precisa ser vencido. A nossa grande vitória acontece dentro de nós. Os homens que escrevem os seus nomes entre os vitoriosos venceram a si mesmo, venceram o ímpeto da carne, venceu as investidas do ego, investiu a força da natureza, venceu a força da natureza que cresce, que se avoluma, tentando nos dominar. Os que têm o nome escritos entre os vitoriosos venceram a si mesmo. Os que têm os nomes escritos entre os guerreiros valentes são aqueles que venceram as suas esquisitices. São os que venceram os egípcios que se avolumaram na nossa vida, que precisam ser vencidos. Em nome de Jesus Cristo, saia daqui esta noite dizendo: eu vou vencer a minha natureza. O egípcio não vai me dominar. E é interessante que o irmão Benaia era guerreiro. Escute bem, ele era guerreiro, não era pastor. E o texto sagrado diz que ele enfrenta o egípcio com um cajado na mão. Por que não com uma espada? Por que não com uma lança? Ele era guerreiro, ele era soldado. Benaia era um soldado valente, mas o texto diz que ele enfrentou o egípcio com um cajado, com armas de pastor, com ferramenta de pastor. Sabe o que ele estava dizendo? Essa luta, eu não venço ela com as minhas habilidades. As armas naturais da minha peleja, do meu dia a dia, não servem para vencer a batalha travada dentro de mim. Sabe, irmãos, tem muitos tentando vencer a si mesmo com armas naturais, fracassam, caem, são vencidos. Benaia deixa a espada, pega um cajado dizendo: a guerra agora é na perspectiva do sobrenatural. Aleluia. A guerra agora é numa esfera superior. A guerra agora é maior do que todas as outras enfrentado antes. A guerra agora é interior. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, os grandes problemas que a humanidade vence e enfrenta acontecem dentro de cada um. Dentro de você existe uma guerra que eu preciso vencer no meu dia a dia. Outro dia eu conversava com o irmão, eu disse: sabe qual é a satisfação maior da vida? É o dia que você deixa de batalhar por Deus, ou diante de Deus, por coisas para você mesmo. Quando você começa a lutar diante de Deus por vidas. Quando você começa a empregar a sua vida em esforços no dia a dia para o bem da obra. E isso só acontece quando nós vencemos
a nossa natureza pecaminosa, quando nós passamos a olhar para a igreja com a visão do reino, quando nós passamos a nos preocupar com os outros, quando nós nos preocupamos com o bem-estar do nosso irmão, quando nós nos preocupamos com o que ele ou ela vão sentir, ou o que eles vão pensar, quando nós vencemos a natureza egoísta do ser e começamos a batalhar na perspectiva da coletividade, essa batalha é renhida e nós precisamos vencê-la. E só vencemos com armas sobrenaturais. Que Deus te abençoe. Que eu e você possamos sair daqui dizendo: eu quero ser vitorioso. Eu quero escrever o meu nome entre os vitoriosos. O meu nome vai ser contado entre aqueles que venceram em nome de Jesus Cristo. O que for preciso arrancar de mim, eu tenho dito a Deus: arranque, porque eu quero ser um vitorioso em nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra que ouvimos. Nós vamos louvar a Deus com o hino 225 e vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento do trabalho do Senhor. Lembrando que sábado, irmãos, nós temos a nossa ceia, que nós estaremos aqui com a reunião a partir das 12h30, iniciando com oração. Teremos em seguida o batismo e a ceia, que começa às 18 horas, todos nós reunidos aqui, e vai ser bênção. E lembrando que no domingo é o dia do amigo. Todos nós, tanto aqui na sede como nas congregações, vamos levar nas congregações um amigo. Todos nós. É o dia do amigo, então, no domingo, ninguém vem na igreja sem trazer um amigo para estar participando do culto. Como eu disse, não precisa mudar a programação lá na congregação. Não há necessidade. Se é culto de jovens, se é culto das irmãs. Agora, o que não pode deixar é de trazer alguém, um amigo, para participar do culto. Vamos louvar a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com truísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente,
nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indomitado valor, cheio do Consolador, se valente. O Evangelho a proclamar, se valente, no Brasil, em terra ou mar, se valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, se valente. Se valente, pelejando por Jesus, se valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, se valente. Nós estamos aproximando do Congresso Infanto-Juvenil, o segundo Congresso da UCADERV, e os irmãos devem estar, como já estão, intensificar os avisos, a divulgação, e os dirigentes, deixa eu me ver, quantos dirigentes que tem aqui? Levanta a mão, dirigente de congregação, todos? Levanta, você fica com a mão. Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que estão aqui, somente um que justificou a ausência hoje, que foi o irmão Vonei, que está de viagem. Mas os irmãos é para pegar o cartaz, para levar, para estar colocando lá na congregação. Estão à venda as camisetas também ali, as irmãs estão aqui de fora, vendendo a camiseta para as crianças. Quinta-feira, irmãos, no culto da bênção, estará cantando o cantor Caleb. Quem já ouviu falar no cantor Caleb? Faz de mim, Senhor, um santuário. Só que ele canta voz mais grave, né? E o pastor Caleb vai estar pregando. Então, teremos 2 Calebs aqui, na quinta-feira. Então, os irmãos venham, participam, né? Tragam as caravanas aí, na quinta-feira vai ser uma bênção, os irmãos vão estar louvando ao Senhor. O pastor Caleb é de Fortaleza, no Ceará. E quinta-feira também nós teremos a aprovação dos candidatos ao batismo. Já avisamos do batismo no sábado, né? Os interessados ainda podem pegar a ficha de inscrição, quem estiver interessado em se batizar. Domingo tem culto do amigo, cada um deverá trazer um amigo. A Almadev estará vendendo pizza no culto de Santa Ceia por R$15. Os interessados podem procurar a irmã Caroline, Malu, Cálita e o irmão Mike. Onde estão os irmãos? Estão de pé? Eu fico de pé. Aquelas jovens ali, né? Aqueles jovens, né, que estarão vendendo a pizza, não é isso? No sábado, já pode encomendar hoje, né? Muito bem. Isso é para o caixa, para a festividade da mocidade. Muito bem. Pedido de oração, irmão Benivaldo pede oração em favor de sua filha Daiane Maria Ferreira, que está na UTI há 14 dias. Evangelista Leosmar pede oração pelo seu filho Rafael, que está aniversariando hoje. No final, o Rafael vem aqui para nós estarmos orando e para os demais aniversariantes. Presta atenção nesse comunicado aqui, irmãos. Estaremos abrindo em nosso templo sede o curso médio de teologia, valorizando o programa de formação continuada. E em breve teremos o curso de bacharel. O curso médio em teologia tem como um dos principais objetivos proporcionar formação teórica nos relevantes assuntos bíblicos, capacitando homens, mulheres e jovens para o serviço em diversas áreas eclesiásticas. A grade curricular é composta de 10 disciplinas. A duração mínima do curso são 11 meses. O certificado é reconhecido pela instituição Cesumar, conforme as exigências do MEC, e também pelas convenções regionais e nacionais inteiramente aceito para a ordenação de ministros. Aulas presenciais e assessoria pedagógica
Nossos módulos são Família Cristã, Teologia Pastoral 1 e 2, Psicologia Pastoral, Pedagogia e Didática, Apologética, Tipologia Bíblica, Evangelismo e Discipulado, Relações Humanas, Cultura Bíblica e o Preparo de Obreiro para o Ministério. A data do início das aulas será anunciada no fechamento da turma. As matrículas já estão abertas. Inscrição apenas R$ 35,00, investimento mensal R$ 65,00. Mais informações na mesa de apoio, na secretaria, com a secretária da igreja, a irmã Maria da Paz, ou com a coordenadora do curso, a irmã Marinácia. Então, os irmãos procurem fazer, quem já terminou o curso básico, né? Pode fazer, então, o curso médio e vai ser uma bênção. Nós temos informação lá parece que na Vila Borges, o irmão estava me falando agora, irmão, com 40 alunos, né? Iniciando a nova turma. Então, é muito bom essa preparação e eu louvo a Deus pelos irmãos que têm esse interesse em estar aprendendo. Muito bem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amanhã tem círculo de oração. As irmãs estarão aqui a partir das 13h30 orando. Chegou informação que tem uma pessoa querendo ficar crente. Bênção, glória a Deus. O maior milagre acontecendo quando a alma... Muito bem, está reconciliando com a igreja, né? Muito bem. É a filha dele que está na UTI há 14 dias e ele sentiu que precisa de reconciliar, né, com a igreja para Deus fazer a obra, né, independente daquilo que acontecer com a sua filha. O mais importante é o senhor estar firme com Jesus, né, e nós vamos orar para que Deus possa alcançar a filha dele, né, e Deus perdoar os seus pecados e escrever seu nome no livro da vida, né, e o senhor continuar firme, que a maior e melhor decisão que a pessoa pode tomar é aceitar a Cristo, reconciliar com a igreja. Glória a Deus. Queremos só fazer a menção também do pastor Evaldo Nonato, que se encontra conosco, né? Deus abençoe nossos amados irmãos e todos os demais visitantes. Nós queremos convidar aqui o pastor Marivaldo para estar orando, despedindo-nos nesta noite. Oremos, meus queridos irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este culto abençoado, pela exposição da sua gloriosa e bendita palavra. Faz que nós possamos estarmos vivendo a palavra, guardando e escondendo em nosso coração. Pai, te louvamos pela vida do Rafael, que está completando mais um ano de existência. Dê a ele muita paz, muita alegria, muita saúde. Esteja fazendo dele um filho sempre obediente, dando prazer para os seus pais, para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Te louvamos por a vida deste irmão que veio à frente reconciliando, ó Pai. Ajude, Pai, perdoe as suas fraquezas, os seus pecados, que seu nome seja novamente escrito aí no livro da vida. Abençoe sua filha, ó Pai, que está ali internada, enferma. Realize uma obra profunda, um milagre naquela vida, ó Deus. Continue salvando toda a sua família. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo continue com o povo de Deus, agora e para todos sempre. A igreja diz: amém. Produtora de vídeo AD Filmes.